Ei, rapaziada, como é que vocês estão? Gente, a treta do André tá muito acirrada. É vindo daqui, é ataque de lá, é a torcida fazendo pressão. E eu vim aqui falar um pouco desse assunto com vocês no vídeo de hoje. Mas antes, gostaria de pedir para, se você tá gostando do canal, se você tá gostando dos shorts que eu tô postando, se inscreva, deixa o like e assista esse vídeo primeiro. E se você gostar, aí você faz isso. Bom, gente, vambora. O que eu quero citar aqui são alguns pontos. Eu quero citar os pontos do Marcelo Paz, do Osmar Stabile, do Dorival Júnior e da torcida, mas antes eu vou contextualizar vocês sobre o que está acontecendo. Gente, o que está acontecendo em relação ao André é o seguinte: o Milan fez uma proposta de 5 anos pelo atleta, no valor de 15 milhões de euros, mais 2 milhões em variáveis. Se ele atingisse ali 45 minutos por 20 jogos até o período da Copa do Mundo e coisas assim, o pós no período da Copa do Mundo é pelo Corinthians, porque ele ficaria até o meio do ano no clube, e eles ofereceram esse valor, tava quase tudo acertado. Como que chama o negócio? Tá, as minutas, é um negócio esquisito, é papéis para assinatura de contrato, já estavam todos acertados, os dirigentes já estavam cientes, os caras do staff do André já estavam cientes, só que no último momento essa situação foi brecada, porque o Osmar Stabile, ele estava pensando, vou esperar a decisão contra o Novo Horizontino. Eu imagino que se passasse, ele ia facilitar um pouco as coisas, o moleque ia jogar a final, ia ficar pressionando ali para sair. Agora eu não sei se está pressionando, mas eu vou ler mais notícias e se precisar eu passo para vocês. Enfim, gente, o que está acontecendo é isso. O Corinthians, mais especificamente o Osmar Stabile, está segurando o atleta para que o atleta fique no clube até o fim do ano e para que ele se adeque às propostas que o clube quer oferecer. Por quê? O Corinthians quer o que, segundo o Osmar? O Corinthians quer uma proposta justa para o clube, ou seja, em torno ali de 25 milhões de euros, o que eu acho justo pelo atleta, porque ele pode vir a se valorizar muito mais do que isso, e quer que o atleta saia só no fim do ano. Por que no fim do ano? Porque o Corinthians vai jogar esse ano Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Não pode passar outro vexame de ser eliminado da fase de grupo de novo e jogar Sul-Americana mais uma vez, ou quiçá nem passar da fase de grupos nem para Sul-Americana. Então precisa estar com um elenco compacto. Tá chegando o Lingard, tá voltando de recuperação o Roberto, Caio César, o Hugo não é um reforço, né, voltando de recuperação, mas tá voltando também, Matheus Pereira, e o Corinthians precisa do André para a temporada completa. Então nessa questão eu concordo com o Osmar Stabile. E o resumo mais ou menos é esse. Ele queria isso, esses dois termos, e ele foi o único, pelo que entendi, que queria manter ele dentro do clube juntamente com o Dorival. E agora eu vou passar os pontos para vocês. O primeiro ponto, todos os lados da moeda, é o do Marcelo Paz. Marcelo Paz, esse que estava juntamente com o staff, juntamente com os dirigentes, conduzindo essa negociação, e ele falou o seguinte, que as negociações já estavam bem avançadas, e ele relembrou que o clube precisa desse valor para manter as contas em dia, para conseguir equalizar dívidas. Porque, como todos nós sabemos, o Corinthians está quebrado, né? O Corinthians está com mais de 2 bilhões em dívidas. Enfim, o Corinthians precisava desse dinheiro, só que nos moldes que o Marcelo Paz e que eles desenvolveram, não eram moldes que para o Osmar estavam coerentes. E o lado do Osmar Stabile, que é o próximo que eu vou citar, é basicamente isso que eu acabei de falar. Ele segurou a negociação, todo mundo assinou os papéis. O único que não assinou, segundo as notícias, foi o Osmar Stabile, porque ele queria um valor a mais pelo André. E ele gostaria que o André ficasse no clube, ele gostaria até o fim do ano contar com o atleta, e é o lado que eu mais concordo, junto com o do Dorival Júnior, que eu vou citar agora. O Dorival, gente, ele quer basicamente que o jogador fique no clube porque ele não quer perder peças. Muito pelo contrário. Nas últimas 5 coletivas do Dorival, 5, 10 coletivas, cara, ele vem pedindo reforços. É quase que semanalmente. Ele fala, preciso de atacante, preciso de posições no meio campo, eu preciso de 6 ou 7 atletas. E até o momento, chegaram alguma certa quantidade de atletas para ele. Voltou o Fabrício Andileri, chegou o Gabriel Paulista, chegou o Caio César, chegou o Matheus Pereira, chegou o Lingard. Cara, chegaram muitos reforços que vão ser importantes para o clube, além do Pedro Milans, quase que eu me esqueço dele, e do Alan. Ou seja, são 7 reforços que são importantíssimos pro restante da temporada. Citei o Matheus Pereira, devo ter citado o Matheus Pereira.
7, 8 reforços. Lingard chegou aí, vai reforçar ainda mais o clube, ele ainda não jogou. Mas enfim, o Corinthians não está conseguindo lidar com o elenco que tem. O Yuri Alberto sai, o Corinthians perde aquele contra-ataque rápido, aquele contra-ataque efusivo lá na frente. Por quê? O Memphis Depay não está conseguindo cumprir a função da qual ele foi exercida, a função que ele tem na seleção holandesa, que é, ele prende a bola, faz o pivô, ele é o centroavante fixo lá da seleção. Tudo bem que ele tem De Jong para passar a bola para ele, tudo bem que ele tem o Gakpo do lado, tudo bem que ele tem esses jogadores de qualidade que ele pode contar na seleção, e isso facilita muito. E os adversários que a seleção enfrenta, Liechtenstein, Malta, porque ninguém tá pegando esses números, e eu peguei esses números para ver. Nas eliminatórias da seleção holandesa, o Depay fez gol em Malta, fez gol em umas seleções fraquíssimas, e quando chegava nas seleções mais fortes, ele não rendia tanto quanto contra essas seleções. Isso são estatísticas. Pode ser que no jogo ele tenha dado mais perigo, mas dentro das estatísticas do futebol, ele não tem rendido conforme esperado. Então, o que a gente tem que pensar do Depay é, ele tá jogando 100% pelo Corinthians? Porque não é o que parece. O que parece é que ele recebe 4 milhões por mês para se adaptar para junho, que é quando começa a Copa do Mundo. Porque o cara, ele não tá rendendo. Ele não fez gol ainda em 2026, ele deu uma assistência contra o Capivariano, perdeu o pênalti diante do Palmeiras. Tudo bem que com a catimba do nosso queridíssimo Andreas Pereira, mas perdeu. E o Corinthians tem que se atentar a isso, cara. O jogador, ele não pode se limitar à seleção, que nem era o Rames, desculpa, que nem era o Rames Rodrigues, pela seleção colombiana. Virava um jogador e com o São Paulo era outro jogador, era outro atleta. Então o Corinthians tem que se atentar a isso, porque senão o Corinthians vai ficar como? De mãos atadas. Nossa, estou com um jogador que desse lado joga muito e desse lado não joga nada. Então a gente tem que pensar que, é claro, precisamos de um entorno para que ele funcione, esperamos que o Jess Lingard jogue bola. E eu não estou culpando exclusivamente o Memphis, porque Rodrigo Garro voltou a render agora, tá com mais números que ele, mas também não vinha rendendo muito. Vamos dizer ali, o Ranieri começou a temporada muito mal. O Gustavo Henrique, a zaga em si, eu não tenho do que reclamar. O Alan erra muito passe. O Pedro Raul e o Charles, não sabemos como eles são jogadores pro Corinthians e do Corinthians ainda. Mas enfim, é basicamente isso. Eu acho que o Corinthians deve segurar o atleta. E por último, gente, eu vou falar da torcida e do André e do staff dele. Cara, segundo a torcida, eles nas redes sociais protestam muito, no Twitter, no X, né, no Instagram, Facebook. Cara, estão protestando muito sobre essa proposta. Por quê? Acham que é uma proposta baixa pelo atleta. O Dorival Júnior, o qual ainda não citei, eu não posso perder o fio, mas eu vou falar da torcida primeiro, citou sobre o jogador do Paris Saint-Germain, o Beraldo, cujo qual foi vendido para o próprio PSG no fim de 2023, para ingressar lá no início de 2024, e jogou aquela temporada inteira pelo São Paulo. Temporada da qual o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e ele se valorizou de 12 para 20 milhões. Ou seja, foi um acréscimo muito grande. É um risco, mas é um risco bom a se correr. E é isso que a torcida e que eu justamente penso. E eu que faço parte, dou a minha opinião aqui, imparcial ou parcial, digo que o André devia ficar mais esse ano. Para ele, é bom porque ele amadureceria. Ele tem menos de 30 partidas no profissional, ele tem 10, 11 partidas como titular, então ele não está pronto para a Europa. E um ano só de Brasil não o faria pronto para a Europa ainda. Ele vai ter que amadurecer muito lá. Ele vai ser reserva lá em muitos momentos, deve ser emprestado. Mas o jogador pensa, nossa, vou sentir o friozinho da Europa, vou comer a pizza italiana. E isso é ruim, porque o cara ele não se prepara conforme o esperado e ele acaba não rendendo o esperado e bate e volta. É só você ver Caio Jorge, é só você ver ali... Cara, tem muitos exemplos. O Carlos Vinícius era da Europa, voltou. O Arthur Cabral bateu e voltou. Ele ficou lá um tempo considerável, mas ele bate e volta. Cara, muitos. O Reinier tá lá até agora. Acho que ele veio pro Galo, não rendeu. Cara, tem muito jogador que vai a peso de ouro e volta, porque ele vai muito cedo. Vinícius Júnior e o Rodrigo são casos isolados. Por exemplo, o Neymar ele foi pronto para a Europa. E é isso que tem que acontecer. O jogador tem que se maturar. Gabriel Moscardo, que era do Corinthians e foi para Paris Saint-Germain, ele passou pelo Rennes, passou pelo Braga e ele não se firma como titular, porque o cara não saiu pronto daqui. Ele ficou uma temporada e nessa uma temporada ele não fez tudo do qual era
feito para que ele melhorasse. E essa é a opinião da torcida. Acha que deveria manter o atleta, né? Justamente porque está jogando bem, ele é um tanque, ele é muito bom na posição que ele exerce. E essa é a minha opinião também. E agora eu vou seguir para o Dorival Júnior, que falou que quer manter o elenco todo. Ele diz que se o Corinthians for uma equipe que não quer manter o elenco, que quer que o elenco seja uau, vendas e revendas, que ele não faz parte desse projeto. Ele faz parte de um projeto conquistador de títulos, que é basicamente o que o Red Bull Bragantino faz, né? Venda e revenda de atletas para expor a marca. Mas enfim, o Dorival, ele não quer que o Corinthians seja essa vitrine de atletas. Ele quer ter um time competitivo, uma equipe completa para que ele possa exercer a função dele de técnico ao longo da temporada, para que ele tenha atletas para isso. E eu concordo com a visão também do Dorival e do Osmar. Tudo bem que o Osmar foi uma grande pressão da torcida e tudo mais, mas eu concordo com a posição dos dois. A posição de que você tem um elenco já limitado, você vai perder mais atletas no meio do ano para equalizar a dívida, ou você pode vender esses atletas no fim do ano e mostrar para o mercado que o Corinthians se fortaleceu, que o Corinthians vende jogadores bem agora. Porque o Corinthians não é bom com vendas. A maior venda da história do clube é justamente o Gabriel Moscardo, 18 milhões de euros vindo do nosso queridíssimo Corinthians para o Paris Saint-Germain. E isso não é uma boa venda, cara. Vinícius Júnior, 45 milhões, Neymar, muito dinheiro. Então você tem que pensar, Corinthians não é bom fazer no mercado lá pra fora. Marquinhos a preço de banana foi embora, Claudinho foi embora a preço de banana, Everton Ribeiro foi embora a preço de banana. Então você tem que pensar em, cara, eu tenho um ativo muito bom em mãos. Esse ativo, ele me faz ter lucro dentro de campo e posteriormente fora. O que eu vou fazer com ele? Eu vou segurar um pouquinho e vou vender posteriormente, porque é inevitável, por um valor que seja benéfico para mim. E essa é a minha opinião, a opinião do Dorival, a opinião inteira do Corinthians, e eu concordo com isso. E o último tópico que eu tenho para salientar aqui é o André e o staff dele. O que eles pensam, cara? Os contratos já estavam assinados. Como eu falei, eles tinham assinado, os dirigentes, as minutas, o tempo de contrato, mas o único que não assinou até o momento foi o Osmar Stabile. E ele quer cancelar a negociação, ele quer que seja apenas os moldes do Corinthians, dos quais ele acha por correto fazer. E eu concordo com ele. Eu acho que o Corinthians tem que estar forte no mercado para contratar e para saber vender, porque se o Corinthians não souber vender jogadores, o Corinthians não vai conseguir se provar um clube, além de bom contratante, bom formador, porque o Corinthians não é bom contratante, o Corinthians deve uma pá de gente, mas tem que pelo menos se mostrar bom formador e vender os jogadores a um preço justo dentro do mercado e dentro das condições do clube. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o meu parecer. Eu não quis dar muito corte no vídeo para que vocês conseguissem entender muito bem a situação. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vai Corinthians. O próximo jogo é dia 11, diante do Curitiba. Vou tentar postar shorts para vocês, postar mais vídeos e espero que vocês gostem. É isso. Deixem um like, compartilhem com seus amigos se vocês gostaram. Se inscrevam no canal e é isso, rapaziada. Obrigado aí. Fique com Deus. Uma boa tarde para nós e uma ótima semana. E vambora.